Hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos, né? Então, primeiro vamos começar aqui pelo conjunto dos números naturais. Então, chama-se conjunto dos números naturais símbolo n, o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Os naturais, eles são os primeiros números que a gente aprende lá na infância, né? Então, são os números mais intuitivos aí que a gente está acostumado a lidar. Existe uma discussão grande dentro da matemática se o zero pertence ou não ao conjunto dos naturais, e ao mesmo tempo que ele pertence, ele não pertence. Então, na teoria da análise, por exemplo, o zero ele não é um número natural, e alguns pesquisadores e autores eles acreditam que, como os números naturais eles estão muito associados ao princípio de contagem, a gente não considera o zero como sendo um natural, porque a gente começa sempre a contar pelo 1, a gente não conta 0, 1, 2, 3. Né? A gente está utilizando esse livro que é o Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Iese, e ele considera o zero como sendo um natural. Então, alguns livros definem os naturais como sendo os inteiros não negativos, e aí nesse caso o zero ele pertenceria aos naturais. Então depende muito da abordagem de cada conteúdo em específico. Né? Nesse conjunto são definidas duas operações fundamentais, a adição e a multiplicação. Então a gente soma naturais e a gente multiplica naturais. E cada uma dessas operações elas respeitam algumas propriedades. Né? Então, primeiramente, a adição. A gente pode ter a propriedade associativa da adição. Então, quando a gente tem a soma de A com B e o resultado mais C, isso é igual à soma de A com a soma de B mais C. Então, independente da ordem, que a gente pode associar dos elementos aqui, das parcelas que a gente está somando. Isso vale para todo A, B e C natural. Né? A gente tem a comutativa da adição, então, independente da ordem com qual a gente soma esses números, o resultado ele é o mesmo. Então, A mais B igual a B mais C, para todo AB pertencente aos naturais. A gente tem o elemento neutro da adição, né? Então, quando a gente soma A com o elemento neutro, o resultado é o próprio A. Então, o elemento neutro ele não altera a parcela com qual a gente está somando, o número com qual a gente está somando. No caso da adição, o elemento neutro é o zero, né? Então, qualquer número A natural somado a zero, o resultado é A. Na multiplicação, a gente tem a associativa, né? Então, quando a gente tem uma multiplicação de AB por C, a gente pode reescrever como sendo a multiplicação de A por BC. Né? Então, independente da operação que a gente faz primeiro aqui, o resultado ele é o mesmo para todo A, B, C natural. A gente tem a propriedade comutativa da multiplicação, então uma multiplicação de AB vai ser igual a BA, independente do AB pertencente ao natural, então a ordem ela não importa necessariamente em relação ao resultado aqui do produto. O elemento neutro da multiplicação vai ser 1, porque 1, quando multiplicado por A, resulta em A, independente do A natural. E a gente ainda tem a distributiva da multiplicação relativamente à adição. Então, quando a gente tem o produto de A por uma soma B mais C, a gente pode distribuir esse A em relação às parcelas aqui da nossa soma. Né? Então, a gente vai ter A vezes B mais A vezes C. Isso vale para todo A, B e C natural. Veremos que os próximos conjuntos numéricos a serem apresentados são ampliações de n, isso é, contém n. Tem uma adição e uma multiplicação com as propriedades formais já apresentadas e outras mais, que constituem justamente o motivo determinante da ampliação. Assim, dado um natural A diferente de zero, o simétrico de A não existe em n, menos A não pertence a n. Então, quando a gente fala do simétrico de A, seria um número dentro do conjunto dos naturais que, quando operado com A, resulta no elemento neutro da operação específica. Então,
em relação à soma, o simétrico em relação à soma seria o menos A, porque menos A somado com A dá zero, né, que é o elemento neutro da soma. E o simétrico em relação à multiplicação seria 1 sobre A. Porque 1 sobre A, quando multiplicado por A, dá 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Só que nem o menos A nem o 1 sobre A pertencem a N, né? Então a gente não pode falar do simétrico em relação a A, por enquanto, abordando apenas o conjunto dos naturais. Então, ó, o resultado disso é que o símbolo A menos B ele não tem significado em N, né? Então, para todo AB pertencente aos naturais. Então, nos naturais, a subtração não é uma operação, porque ela precisa estar definida em todos os elementos. Aí. Venceremos essa dificuldade introduzindo um novo conceito numérico dos números inteiros, né? Que ele já introduz o conceito de números simétricos. Aí. Então, chama-se conjunto dos números inteiros, e a gente denota por Z o seguinte conjunto, né? Então, Z vai ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, enfim. É fácil notar que os naturais eles estão contidos dentro dos números inteiros, né? Então, todo natural ele também pertence aqui ao inteiro e é bem nítido, né? De visualizar, bem intuitivo. No conjunto dos inteiros, distinguimos três subconjuntos notáveis, né? Então, a gente chama de Z+, o conjunto dos naturais, então 0, 1, 2, 3 e assim por diante, que é o conjunto dos inteiros não negativos, né? Que é uma das formas da gente definir naturais. A gente chama de conjunto dos inteiros não positivos o Z-, né? Que a gente vai ter o 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E a gente chama de Z estrela todo o conjunto dos inteiros menos o zero, né? Então, chamado conjunto dos inteiros não nulos. Então, a gente exclui o zero aqui do conjunto quando denota por Z estrela. E isso vale para todos os conjuntos, né? Então, N estrela vai ser os naturais sem o zero, Z estrela vai ser os inteiros sem o zero, R estrela os reais sem o zero, e assim por diante, né? Então, a gente tem as operações agora nos inteiros. Então, no conjunto dos inteiros são definidas também as operações de adição e multiplicação que apresentam, além das propriedades, né, A1, A2, A3, M1, M2, M3 e D, que a gente viu anteriormente, ainda a propriedade A4, que é o simétrico ou oposto para adição. Então, para todo A inteiro, existe um menos A também inteiro, tal que A somado com menos A resulta em zero, que é o elemento neutro da adição. Então, devido à propriedade A4, podemos definir em Z a operação de subtração, estabelecendo que A menos B igual a mais menos B para todo AB pertencente a Z. Né? Então, a subtração ela é um desdobramento da soma. Então, basta a gente somar um elemento com o simétrico do outro elemento. Né? E a gente tem aí uma operação de subtração. Os números inteiros podem ser representados sobre uma reta orientada por meio do seguinte procedimento. Então, sobre a reta estabelecemos um sentido positivo e um ponto O de origem. Então, no caso aqui para a direita, a gente tem um sentido positivo. A gente estabelece aqui como sendo o zero, né? Então, esse ponto O aqui a gente chama de origem da reta. E a partir de O, no sentido positivo, marcamos um segmento unitário U. Então, a gente adota uma distância, uma medida U, como sendo uma unidade, né? E a gente demarca a partir de múltiplos de U os inteiros positivos aqui do lado direito da nossa reta, né? Então, de 0 a 1 a gente tem uma distância U, né? Diferente de 0, cuja extremidade passará a representar o inteiro 1. Para cada inteiro positivo n, a partir de O, marcamos um segmento de medida n vezes U no sentido positivo, cuja extremidade representará n, e marcamos um segmento de medida NU no sentido negativo, cuja extremidade representará um inteiro menos n. Né? Então, se a gente quisesse menos 1 aqui, a gente pegaria 1 vezes U e marcaria aqui a extremidade dele para a esquerda. Né? Então, ele estaria mais ou menos aqui.
Divisibilidade. Então, uma importante noção que devemos ter sobre números inteiros é o conceito de divisor. Então, dizemos que o inteiro A é divisor do inteiro B, símbolo A divide B, então o A é divisor de B. Quando existe um inteiro C, tal que CA é igual a B. Né? Então, se existir um outro inteiro multiplicado por A, tal que o produto é B, então a gente pode afirmar que A divide B. Né? Então, simbolicamente aqui, né, a gente tem A divide B, se somente C, existe um C pertencente aos inteiros, tal que CA é igual a B. Né? Então, por exemplo, né, 2 divide 12, ou 2 é divisor de 12, pois 6 vezes 2 é igual a 12. Então, existe um outro inteiro, que no caso é 6, cujo produto de 6 por 2 dá 12. Né? Então, a gente afirma com certeza que 2 divide 12. Então, 3 divide menos 18, porque existe um menos 6, tal que menos 6 vezes 3 dá menos 18. Menos 5 divide 20, pois existe um menos 4, tal que menos 4 vezes menos 5 dá 20. Menos 2 divide menos 14, pois existe um 7 aqui, né? E quando a gente multiplica 7 por menos 2 dá menos 14. 4 divide 0, pois 0 vezes 4 é 0. E 0 divide 0, pois 1 vezes 0 é 0. Né? E aqui a gente poderia colocar qualquer outro valor aqui, né? Independente de 1. Então a gente podia ter colocado 2, né? 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0. Qualquer número vezes 0 aqui daria 0. Né? Então ele tem vários números que a gente pode escolher aqui para mostrar que o 0 é divisor de 0. Quando A é divisor de B, dizemos que B é divisível por A, ou que B é múltiplo de A. Então, para um inteiro qualquer, indicamos com DA o conjunto de seus divisores, e com MA o conjunto de seus múltiplos. Né? Então, por exemplo, o conjunto dos divisores de 2 são todos os números que a gente consegue analisar e que são divisores de 2. Então, 1 menos 1, 2 menos 2. Os divisores de menos 3, né? A gente tem 1, menos 1, 3 e menos 3. Os divisores de 0 são todos os números inteiros. Os múltiplos de 2 é 0 mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e assim por diante, né? Porque basta a gente multiplicar o 2 por cada número inteiro, que a gente vai obter um múltiplo de 2. O conjunto dos múltiplos dos inteiros são 0, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9. Basta a gente multiplicar menos 3 por cada um dos números inteiros, que a gente vai obter um múltiplo diferente do menos 3. E o conjunto dos múltiplos de 0 é o próprio 0, né? Porque qualquer número multiplicado por 0 resulta em 0. Então, dizemos que um número inteiro P é primo quando P é diferente de 0, 1 e menos 1. E os divisores de P são 1, menos 1, P e menos P. Né? Então, o número ele vai ser primo aí quando ele for divisível apenas por 1 ou por ele mesmo, né? E o simétrico de 1 e o simétrico dele mesmo. Então, por exemplo, 2 é um número primo, porque a gente tem só 1, menos 1, 2 e menos 2 como sendo divisores do 2, né? O menos 2 é um número primo, porque a gente tem o 2, menos 2, 1 e menos 1 como sendo os únicos divisores de menos 2. 3 menos 3, 5 menos 5, 7 menos 7 e assim por diante. Né? Então, todos esses números aí são primos.